Do you remember when your father showed us how to make a whistle of a blade of grass? Fala, manos, tudo bem com vocês? Jadson aqui do canal PC Fraco é Forte, meus queridos. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês, esse vídeo é um pouco diferente e ele vai falar principalmente desse um pouco a mais do relançamento, que não seja um remaster e nem um remake, é um relançamento para todas as plataformas do nosso amado Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles. Esse jogo que vai ser relançado aí agora em setembro, e eu andei pesquisando algumas coisas a respeito dele, que no site americano não tem muita informação além do que já foi passado no trailer, e também no comentário lá do State of Play, que foi um evento lá de PlayStation que foi apresentado esse trailer, Eu estou muito feliz que esse jogo finalmente vai ser lançado para as plataformas atuais. Também fiquei um pouco triste no começo, assim, depois de ter avaliado algumas informações a respeito dele, porque ele está baseado em cima da versão PlayStation 1 com alguns toques da versão do PSP. Eu espero que essa amálgama desses dois conteúdos dos ambos os jogos traga um produto bem bacana. Eu sei que também ele vai ser dublado tanto em inglês quanto em japonês. Enfim, tem algumas informações que eu andei verificando nesse site, que é o site japonês do jogo, Ele dá um banho no site americano em relação à qualidade. Ele tem mais informações que não tem lá, Tem uma qualidade melhor, o acabamento, tem essa BGM maravilhosa que está tocando. Além disso, tem vídeos que não foram mostrados nas versões americanas, Tem dois vídeos que já foram postados por eles oficialmente, Eu vou depois colocar aí, Ele fala principalmente a respeito daquela abertura que tem o Duke Cortana e o Duke Larg, aquela da Guerra dos Leões, e também sobre a Job Intros, Eu vou colocar já para vocês verem rapidinho. E também tem algumas informações interessantes a respeito, principalmente, galera, dos personagens. Eu verifiquei aqui, tá em japonês, mas eu consegui fazer a tradução não pelo navegador fica muito falho. E aí tem vários personagens aqui. Eu peguei algumas traduções que eu achei interessante, relevante, e pedi para a inteligência artificial traduzir para mim, E ela fez a tradução, Além disso, tem alguns toques que aparecem nas traduções, que eu não lembro de ter visto, Isso dá um pouco mais de profundidade aos personagens e também acrescenta a questão de quem não conhece o game, ter a chance de ir se apresentando, se familiarizando com esse conteúdo maravilhoso, com essa história magnífica que é do Final Fantasy Tactics. Para quem não conhece, um jogo da Square Enix que foi lançado em 97 para PlayStation, depois teve outras versões que foram saindo de lá para cá, que é a versão de PSP e a versão para Android e iPhone, que é o mesmo jogo, só que com os toques a mais também, um jogo de tática, estratégia em tempo de real por turnos, e tem acesso às profissões baseadas em todos os elementos da série Final Fantasy, como Lancer, Mago Negro, enfim, Time Mag. Eu não vou me estender muito nisso aqui, porque isso aqui não é o foco, mas eu vou rapidinho aqui, vou dar um pouco de contexto para as traduções, para vocês entenderem, tá bom? Eu vou falando aqui o que eu consegui e a gente vai conversando depois, Por exemplo, aqui do Hansa, o terceiro filho da família do Conde Beowulf, uma renomada família, como cabeça de uma linhagem militar, que por gerações produziu generais para os Cavaleiros do Céu do Norte. Que os Cavaleiros do Céu do Norte é uma das 4 grandes ordens dos Cavaleiros de Ivalice, que é onde se passa o jogo. Ele é o meio-irmão mais velho, seu irmão mais velho da Sideg, e que serve como confidente do Duke Larg. Em segundo, o irmão mais velho também de Zalbag, que atua como comandante dos Cavaleiros do Céu do Norte. Apesar de ser um membro da família Beowulf, ele nutre por um complexo de inferioridade que não
conseguir agir como seus irmãos. Interessante isso também do Hansa, né? Que a gente não tinha, eu não lembro de ter visto esse ponto na história, falando a respeito dele como essa questão do complexo de inferioridade em relação aos irmãos, né? Um ponto interessante que eles colocaram. Vamos ver aqui mais aqui, da Alma, a irmã do Hansa, né? Ela é uma caçula de 4 irmãos Beowulf, a meia-irmã do irmão mais velho de Daisydeg e do segundo irmão mais velho, Zalbag. Desde que nasceu, ela passou a maior parte do tempo no mosteiro de Orborne e o seu retorno à casa do conde Beowulf foi recente. Talvez por isso ela tenha um bom relacionamento com Hansa, que é mais próximo da sua idade do que dos seus irmãos mais velhos, e ela possui uma personalidade alegre e vivaz. Sendo querida por todos, também se dá muito bem com a irmã de Delita, a Tietra, né? Interessante, ali não tem muito o que falar sobre a Alma, né? Vamos estar vendo aqui o próximo personagem, o Delita, né? Filho de fazendeiro que vivia nas terras da família do conde Beowulf, quer dizer, ele vivia nas terras da família do Hansa. E após perder os pais com a peste negra, ele e a sua irmã Tietra foram acolhidos pela família do conde, que foi criado com um amigo de infância de Hansa, né? Por iniciativa do pai do Hansa, o Balbanes, eles passaram um tempo juntos como cavaleiros aprendizes na Academia Real de Oficiais. Até aí nada demais, né? Só a questão que ele trabalhava para a família do pai do Hansa, nas terras ali, e acabou indo para a academia junto com o Hansa a pedido do pai adotivo do Hansa, né? O Balbanes. A Tietra, assim, não tem muita coisa interessante, né? É uma verdadeira irmã mais nova de Delita, não sei por que colocar esse texto agora, tá? A filha de um fazendeiro que vivia também nas terras da família do conde Beowulf e também perdeu, lógico, os mesmos pais, perdeu para a peste negra. E embora ela esteja secretamente preocupada com seu irmão, que frequenta a academia de oficiais por gentileza do Balbanes, ela nunca demonstrou tal preocupação. Ela se dá bem com a Alma, que é a irmã do Hansa, que também tem a mesma idade que ela. Interessante saber que tem esse backgroundzinho a respeito da princesa, da Tietra, né? Que tem uma preocupação ali com o irmão. Nada muito relevante, mas interessante. Agora do Daisydeg, um dos estrategistas que serve como confidente do Duque Larg e o senhor de Galione. A sua posição de nobreza é conde, o irmão mais velho dos 4 irmãos de Beowulf, e meio-irmão de Hansa. Segundo o testamento do seu falecido pai, Balbanes, ele cedeu a posição de comandante dos Cavaleiros do Céu do Norte ao seu irmão mais novo, Zalbag. E ele próprio tornou-se estrategista do Duque Larg, seu senhor com quem tinha um bom relacionamento desde a infância. Interessante também notar que ele foi crescendo, não muito, né? Teve a questão do testamento, né? E ele nomeou o Zalbag ali para continuar sendo o comandante dos Cavaleiros do Céu do Norte. Então, vamos ver aqui o próprio Zalbag, o cavaleiro que é comandante da Ordem dos Cavaleiros do Céu do Norte e possui um título de Cavaleiro Sagrado. É o segundo irmão mais velho dos 4 irmãos, Beowulf, e é o meio-irmão de Hansa. Nos estágios finais da Guerra dos 50 Anos, ele obteve vitórias numerosas, né? E por esses méritos ele foi concebido especialmente como título de Visconde. Tem nada demais também, ele tem esse título, né? Não tem muita informação relevante aqui. Eu já vou prometo ser bem breve, tá? Já vou terminar. Aqui nós temos o Galione, nossa, me fugiu a memória aqui, o Duque Larg. Ele, conhecido como o Senhor de Galione, também é conhecido como Duque Leão Branco, devido à brasão da família. A Casa Larg é uma linhagem que se alinha à família real Atasca, que tem como ancestral o Denamund II, o qual se tornou o gatilho da Guerra dos 50 Anos, nos estágios finais da Guerra dos 50 Anos. Ele desempenhou um papel muito ativo como um dos generais, e a Ordem dos Cavaleiros do Céu do Norte, dita ser a mais confiável e ícones, está sob o comando dele. Tranquilo aí e tudo mais, né? Agora nós temos o Goltana, né, que é o senhor de Zeutênia. Sua posição de nobreza é duque, assim como a Casa Larg e a Casa do Goltana, também é uma linhagem que se alia à família real Altasca, e também se tornou um gatilho, né, para a Segunda Guerra dos 50 Anos. O brasão é o leão de 2 cabeças,
E não tem muito mais informações relevantes aqui, não vou passar porque para ele a gente não tem muita coisa interessante, tá? Aqui a tradução é bem simples, que eu consegui separar. Ele só fala que é o Cid é o Senhor Deus do Trovão, tá? E ele teve um papel muito importante como general numa das guerras de 50 anos, nada demais. Oran, o mago pertencente aos Cavaleiros do Céu do Sul, o pai biológico de Oran era um falecido camarada de armas de Cid. Olha só, o Oran não é o pai dele, né? O Cid, aliás. E morreu em uma batalha nos estágios finais de Guerra dos 50 anos. O conde Orlando acolheu o jovem Oran como filho adotivo e mais tarde deu a adoção para a casa da baronesa Durai, que é a sua vassala. Atualmente ele desempenha um papel ativo com o braço direito do Cid. Interessante que eu não tinha me lembrado de ter visto isso. Ele é o filho adotivo do nosso querido Cavaleiro do Trovão. Bom, aqui eu não peguei, essa tradução ficou falha, tá? Então eu não consegui pegar porque tem um texto que está vazando aqui, não deu certo, então eu não vou colocar a informação. O nosso querido aí. Opa, cachorro, para de latir pra lá. Meu Deus, caramba, como é que é o nome dele? Gente, eu me esqueci do nome desse safado, mas tudo bem, vamos lá. Ele é um cavaleiro de aprendiz que pertencente aos Cavaleiros da Guarda, sob o comando do Marquês Elmidor, o senhor de Limburn. Algus, caramba, Algus. A casa dos Sadalfos, que é a casa da família nobre, né? É uma família nobre que declinou na Guerra dos 50 anos. O Algus jurou restaurar sua própria casa e está tentando fazer um nome para si próprio como cavaleiro. Interessante também notar que ele tinha uma família nobre que ela foi perdendo prestígio ali durante a Guerra dos 50 anos e agora ele está lutando, né, da maneira dele, né, que a gente sabe que não foram maneiras interessantes, positivas, né, principalmente para poder reerguer o nome e também se posicionar como cavaleiro, né. Apesar de toda a questão dele de ter uma atitude nobre em relação ao que ele viveu e que ele almeja para si próprio, os meios que ele utiliza a gente já sabe que não foram nada corajosos e dignos de valentia. Na verdade foi pelo contrário, né? Vamos lá. Aqui não tem muita informação relevante, tá sempre igual, a princesa Ovelha, né? Não vou colocar a tradução dela. A nossa amada, linda, maravilhosa Ágrias, uma cavaleira pertencente aos Cavaleiros da Guarda, diretamente sob a família real de Atasca. Após a morte do Omidória III, à medida que a tensão em Duque Lag e o Duque Goltano aumentava, a própria vida da rainha também se tornou perigosa. Por essa razão, o Senado enviou a Ágrias ao mosteiro como guarda-costas. Sua lealdade à família real é muito alta e ela possui um forte senso de justiça. Ela sente uma profunda simpatia por Ovelha, que é forçada a viver em uma terra remota. Interessante também notar que a Ágrias ela tem um comportamento assim, não só a questão dela ser uma cavaleira, né, que ela tem uma honra e tem uma missão a cumprir, mas também ela tem uma empatia junto à princesa, que também, né, vive uma situação bem complicada, apesar de ser princesa. Eu acredito que ela deve ser uma pessoa bem triste e a Ágrias ela deve ter percebido isso, notado isso e compactuava ali para poder manter um pouco talvez a sanidade da princesa Ovelha. Interessante saber disso também. Tassidek, o mercenário que lutou nas guerras de 50 anos, depois ele, não vou falar muito sobre ele porque a tradução diz muito do que a gente já sabe a respeito da Tassidek. Então vamos passar para um outro que eu tinha pegado aqui. Sim, vamos lá. O abade de mosteiro, ele é um abade do mosteiro de Orban, possuindo um doutorado em teologia, um devoto crente da igreja de Gáblados. Anteriormente ele havia feito seu nome como um dos inquisidores, um dos inquisidores sêniores, né? Mas desencadeou por um certo incidente, ele renunciou. É interessante saber que ele teve alguma coisa que aconteceu na vida dele que fez com que ele renunciasse o cargo de inquisidor. Interessante saber disso. Então ele fugiu do mundo secular e se levou uma vida reclusa numa terra remota, enquanto ensina estudos a Ovelha, né, que é a
princesa velha, e as outras feiras como seu mestre, ele também se dedica ao afeto irrestrito com uma figura paterna. Interessante saber disso. Aqui também o texto ficou ruim para traduzir, tá? Então não vou traduzir. E por fim, nosso querido Mustádio, um jovem que trabalha das minas da cidade mecânica de Gog, é um mecanista engenheiro, possui uma personalidade alegre e sociável, e a cidade mecânica de Gog pertence ao território de Lionel. Tem se desenvolvido como uma cidade autônoma. Talvez por essa razão, os habitantes da cidade têm uma forte tendência a amar a liberdade. Mustádio também é assim, valorizando ser livre acima de tudo. Bacana, né? Então, essas são algumas informações que tinham a mais, tá? Que eu não me lembrava a respeito da parte original do game, tá bom? E eu resolvi trazer aqui para vocês também, justamente como um pouco mais das informações que a gente tem a respeito dessa nova versão, tá? No finalzinho aí eu vou deixar rodando esse vídeo aqui, tá bom? Que seria da parte que conta a parte o resumo breve ali da Guerra dos 50 Anos com o Duke Lag, que já foi feita essa abertura no PlayStation, né, no jogo original do PlayStation, do PSP. Eles refizeram ali esse vídeo, tá bom, galera? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido bastante, né? Se puder, compartilha, comenta e dá like aí para dar uma força, tá bom, meus queridos? Então, até isso e até a próxima. Tchau, tchau. 太陽と聖院に守られた相当の志士が治める国イバリース。50年戦争の敗北より1年、前王の病死により即位することになった王子はわずか2歳。その後見人が事実上の王と言える。当初後見人には王妃の実兄ラーグ公が有力視されていたが、王妃の支配を恐れた議会はそれを排斥。前王のいとこにあたるゴルターナ公を摂政にしようとした。ゴルターナ公とラーグ公、どちらも先の50年戦争において多くの武功を挙げた将軍同士。ゴルターナ公には王家に仕える有力貴族の大半が味方したが、50年戦争のツケによって没落した貴族や職を失った騎士らはこぞってラーグ公に味方した。黒獅子を紋章とするゴルターナ公と白獅子を紋章とするラーグ公、後に獅子戦争と呼ばれる戦乱の始まりであった。